Olá, caros alunos. A proposta desse vídeo é, em 5 minutos, falar sobre um tema relevante para nós, estudantes do ensino médio, médio técnico, modular, falar sobre a Revolução Industrial. Ele é um complemento do material e das aulas que são ministradas na ETEC, principalmente. Então, aqui eu vou ressaltar alguns tópicos, eu não quero usar o termo resumo, alguns tópicos importantes para que a gente entenda a Revolução Industrial. Por que é tão importante, na área de administração, na área de gestão, conhecer um pouco mais sobre a Revolução Industrial e, com isso, servir de base para todo o aprendizado que a gente tem hoje nas demais matérias. Vamos estudar planejamento empresarial? Precisamos conhecer um pouquinho da administração, a história da administração, começando pela Revolução Industrial. Eu vou tratar outros tópicos, mas hoje vamos falar sobre a Revolução Industrial. O que foi a Revolução Industrial? Foi um processo de transformação econômica, social e tecnológica iniciada no século XVIII na Inglaterra. Convencionou-se chamar de Revolução Industrial um processo com a utilização da máquina a vapor, a invenção da máquina a vapor ou a utilização da máquina a vapor em larga escala. Mostrou a transição da produção artesanal para mecanizada. Só existia a mão de obra humana e a partir daquele momento a gente começou a ter a mão de obra com a utilização de máquina. Mão de obra artesanal, mão de obra mecanizada, com o uso de máquinas movidas principalmente a vapor, posteriormente a eletricidade. A Revolução Industrial, de uma maneira geral, eu considero a primeira como Revolução Industrial seria a única, iniciou um processo e acabou. Para fins didáticos, nós temos a Revolução Industrial dividida em 4 fases. Tá? Sendo a primeira, né, Revolução Industrial do século XVIII, a segunda no século XIX, a terceira no século XX e a quarta, que é a Revolução Industrial, é a internet das coisas, a Revolução 4.0, é o uso cada vez mais máquina conversando com máquina. Por que recebe esse nome? Revolução, porque trouxe mudanças radicais e rápidas na sociedade e na economia. Industrial, porque se baseou no crescimento das indústrias e no avanço tecnológico da produção. Por que é importante a gente estudar a Revolução Industrial? Mais uma vez, vamos falar sobre isso. Ela explica a origem do sistema capitalista moderno. Tá? Então, a nossa produção, quase todas as nações, é baseada a economia num sistema capitalista. Um sistema de produção de excesso, produção de troca, globalização, levar material onde precisa, mão de obra mais barata sendo utilizada na produção. Esse é um sistema capitalista. Mostra como o avanço tecnológico influenciou a economia e o trabalho. Né? Nós estamos falando de trabalho. Então a economia ela foi baseada no que aconteceu na Revolução Industrial. Houve uma transformação, o crescimento das cidades. Tá? O pessoal começou a sair do campo, vir para a cidade. Isso foi uma mudança muito grande. A partir do momento que você saiu de feudos e veio para a cidade, você começa a ter a necessidade de toda uma estrutura nas cidades, o crescimento das cidades. Tá? Ajuda a entender questões como a urbanização, a desigualdade social e o impacto ambiental. A partir do momento que houve a separação de quem tem a mão de obra e quem tem a máquina, eu tenho a mão de obra, ele tem a máquina, ele controla, ele decide o que vai ser produzido, ele decide como vai ser produzido. Reflexo nos dias atuais, para a gente finalizar. Nós continuamos um processo de automação, né? E o uso cada vez maior da inteligência artificial. Então, iniciou-se na Revolução Industrial um processo contínuo, continua existindo, cada vez mais a substituição e automação do trabalho. Desenvolvimento da globalização e novas técnicas de comércio. Antes a fábrica era grande no país de origem. Agora eu não preciso, uma fábrica dos Estados Unidos, ela não precisa necessariamente estar nos Estados Unidos. Ela vem para países, principalmente onde a mão de obra é mais barata, um custo menor da mão de obra, ou energia elétrica, principalmente, onde eu tenho energia mais barata, onde eu tenho abundância de água, recursos naturais, tá? Onde a legislação é mais
aceita mais algumas coisas, como a poluição, alguns tipos de produção que nos países de origem não se aceita, né? Mas eles procuram menores custos para ter produtos cada vez mais baratos para atingir um mercado globalizado. Os desafios ambientais, né, tem um impacto muito grande, né? Quando você polui um rio, você destrói uma floresta, você usa um recurso de uma maneira não equilibrada, né, atrapalhando a sustentabilidade, é um envolvimento global, né? Afeta não só localmente, afeta globalmente. Transformações no mercado de trabalho. Para mim, esse é o fator principal da gente estudar, precisar entender a revolução industrial e os reflexos nas outras matérias, como eu disse, parte de logística, parte de administração, administração da produção, qualidade de vida no trabalho, logística principalmente, né? Eu acho que ela tem um impacto. Nós temos cada vez mais os empregos menos qualificados, eles têm espaço no mercado. Então, os cursos técnicos da ETEC, que são basicamente cursos para preparação da mão de obra para o mercado de trabalho. Quanto melhor e mais qualificada a minha mão de obra, por mais dinheiro eu vendo o meu trabalho. Então, eu preciso ter uma mão de obra cada vez mais qualificada para que eu ganhe mais dinheiro. Mas também porque os empregos repetitivos, empregos que tudo que pode ser substituído por máquina, esses empregos desapareceram. Então, se eu quero renda, se eu preciso de renda, se eu preciso de trabalho, eu preciso ter empregos qualificados. Empregos como de caixa, operador de pedágio, transportes mais simples, eles estão sendo substituídos por máquinas. Quando eu quero aumentar a produção, eu coloco máquinas, né? Trabalhos repetitivos, perigosos, etc. Então, e principalmente surgiram novas profissões, tá? Nós temos hoje 80% dos trabalhos, das profissões que existiam hoje não existiam há 20 anos atrás. O Google veio para o Brasil em 2007. Então, todas essas profissões relacionadas à internet, youtuber e tudo mais, elas não existiam. Então, você precisa estar cada vez mais atualizado, mão de obra para o mercado de trabalho, a qualificação, para você continuar empregável. E, por último, a requalificação constante. Como eu disse, isso não é um resumo, tá? Isso aqui eu estou ressaltando alguns tópicos. Tudo isso é complementado com as aulas e com o material que eu passo em sala de aula, tá? Seja vídeo, seja texto, tá? Isso aqui não substitui as aulas, mas ajuda, principalmente agora, estamos começando um semestre, ou a gente tem um resumo, eu não lembro o que foi falado da Revolução Industrial. Esse é o momento de a gente rever em praticamente 5 minutos. Por isso, 5 minutos de Revolução Industrial para vocês, meus alunos. Espero ter ajudado. Comentários, dê seu like, etc. Muito obrigado.